Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. De uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E neste momento, eu quero também fazer uma oração juntamente com você, tá? Você que está nos acompanhando de todos os lugares, espere aí para que possamos juntos fazer a oração, como também ouvir a mensagem, a palavra de Deus, que vai nos abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero pedir para você, se desejar e ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Assim, meus irmãos, ajuda na evangelização para alcançar vidas, alcançar pessoas. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 7, nos traz, meus irmãos, uma reflexão muito importante. De um homem, meus irmãos, que foi justo, íntegro, verdadeiro, santo. Isso mesmo, que incomodou, meus irmãos, o inferno, incomodou o diabo de uma forma tão grande, a ponto, meus irmãos, do diabo pedir ao próprio Deus, para provar a Jó. Como Deus, meus irmãos, conhecia e Ele tem todo o poder e controla todas as coisas, o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Isso mesmo. E Jó, ele foi afligido, a sua casa, a sua família, os seus bens. Homem este, meus irmãos, que tinha uma vida plena, abençoada, próspera, em todos os sentidos que você possa imaginar. O inimigo julgava Jó que o serviço, a fé, a comunhão, a relação de Jó com Deus era porque Deus o abençoava e o guardava. Mas Deus conhecia a vida de Jó. E assim Deus permite esta prova, isso, na vida do seu servo Jó. E quando, meus irmãos, Jó, ele foi afligido, isso mesmo, pelas enfermidades, pelas perdas, seja dos seus filhos, dos seus bens materiais, da sua saúde, muitos que olhavam para Jó diziam que ele estava, meus irmãos, pagando por pecados, que Jó estava vivendo aquela situação, isso mesmo, por algo que ele tinha cometido. Mas na verdade, meus irmãos, Jó era um homem justo e agradável para Deus. Mas o que eu quero que você compreenda é quando Deus mudou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele, meus irmãos, orava pelos seus amigos. Amigos estes que Deus, meus irmãos, pediu para eles levarem ali ofertas e sacrifícios para que Jó pudesse apresentar a Deus por eles, porque deles mesmo o Senhor não aceitaria. É isso, meus irmãos, que eu quero que você compreenda. Que Jó, meus irmãos, ele é um homem de um coração transformado por Deus. Por isso, meus irmãos, Deus tinha o abençoado, isso mesmo, e ao mesmo tempo o inimigo tinha se revoltado de uma forma tão grande contra ele. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra de Deus, lá no versículo 7 do capítulo 42. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor
de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Estes amigos de Jó, eles, meus irmãos, não procederam de uma forma, meus irmãos, santa e agradável a Deus como Jó. E quem estava sofrendo a punição, quem estava, meus irmãos, padecendo aqui, era Jó. Isso mesmo. Jó, ele estava, meus irmãos, passando uma grande aflição. Perda da sua saúde, da sua família, dos seus filhos, dos seus bens. Isso mesmo. Jó, meus irmãos, ele perdeu tudo, toda a glória, tudo que o homem pudesse imaginar. Não havia, isso mesmo, beleza na vida de Jó nenhuma. Isso mesmo. Não havia beleza nenhuma. Isso mesmo, na vida de Jó. Porém, meus irmãos, nesta passagem aqui, os amigos de Jó, muitas vezes trataram isso mesmo, ou pensaram no seu coração mal isso mesmo. E Deus, meus irmãos, agora estava pedindo para eles irem até Jó, que estava sofrido, ferido, machucado, que tinha sofrido todas as perdas, para que pudessem orar por eles agora. Como que pode, aparentemente, pessoas que estavam bem, pedir oração para um que estava, meus irmãos, prestes a morrer? Esta matemática, na ótica humana, não bate, não conta. Isso mesmo. Como que pode alguém pedir oração? Isso mesmo. Para um homem? Isso mesmo. Como que pode alguém pedir oração para um homem que estava prestes a morrer? E esse, meus irmãos, foi Jó. Isso mesmo. Que os seus amigos lhe foram pedir oração por mando do próprio Deus. Porque, meus irmãos, isto é um exemplo para Jó, isso mesmo, para os seus amigos e para todos. Isso. Um exemplo, meus irmãos, foi que Jó, mesmo nessa situação, a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele, Deus mudou a sorte de Jó. E é isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Não importa, isso mesmo, você que está me ouvindo, a aflição, o problema que você está passando, ou até mesmo uma situação que você não imaginava, isso mesmo, ou um julgamento, mas ore, isso mesmo, ore pelos seus amigos, ore pela sua família, ore uns pelos outros, isso mesmo, porque é o maior gesto, isso mesmo, de santidade, de amor a Deus, é quando, meus irmãos, independentemente de situações, nós, meus irmãos, amamos o próximo, isso mesmo, nós amamos o próximo. E quem estava bem aqui não era Jó, era os seus amigos, isso mesmo, bem fisicamente falando, mas espiritualmente falando, quem estava bem era Jó. Veja bem, situações, meus irmãos, não representam bem-estar espiritual de uma pessoa. Os amigos de Jó, eles não tinham perdido os seus filhos, eles não tinham perdido os seus bens, eles não tinham perdido a saúde, não, isso mesmo. Mas a condição espiritual, isso mesmo, comparada com a de Jó, isso mesmo, havia, meus irmãos, uma diferença, onde Deus preferia receber, meus irmãos, a oração e a oferta da vida de Jó, do que deles. E isso, meus irmãos, nos vale atentar. Isso mesmo, que momentos
que condições, que aparência. Isso não representa isso mesmo. A vida, isso mesmo, espiritual para Deus, para alguém. A vida espiritual para Deus de uma pessoa. Mas, meus irmãos, é o nosso coração transformado. E Jó, meus irmãos, dá o maior exemplo. Ele, meus irmãos, recebe ali os seus amigos, recebe ali, meus irmãos, aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, e vai ali apresentar a Deus e orar, isso mesmo, e pedir a Deus que o Senhor perdoasse os seus amigos, que o Senhor olhasse para os seus amigos. Mas Jó aqui estava ferido, doente, tinha perdido os seus filhos, isso mesmo, tinha perdido todos os seus bens, não tinha glória do mundo nenhuma, isso mesmo. Mas ali ele orava, isso mesmo, ali ele orava. Porque, meus irmãos, esse sentimento é o sentimento que agrada a Deus, onde não tem orgulho, onde não tem, meus irmãos, aparência, onde não tem, meus irmãos, divisão nenhuma. Nesse momento aqui, meus irmãos, Jó, meus irmãos, provou isso mesmo e mostrou mais uma vez verdadeiramente o cristão que ele era. E é isso que Deus ele espera de nós, que em todo tempo nós venhamos, meus irmãos, dar este exemplo. E ele orou isso mesmo pelos seus amigos. E eu oro pela sua vida agora, neste momento, pela sua casa, pela sua família. Eu oro por você, meu irmão, minha irmã, que talvez está aí enfrentando uma crise, um problema, isso mesmo. E o mesmo sentimento que haja também no seu coração. E que o Senhor, ele possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Da mesma forma que Deus moldou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes ele possuía, que assim seja na sua vida. Que o Senhor mude o seu cativeiro e acrescente em dobro, isso mesmo, ou muito além, isso mesmo, tudo aquilo que um dia o inimigo roubou da sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, juntos em uma só fé. Vamos orar nesse propósito tão especial. Eu quero dizer que eu amo a sua vida, que juntos iremos vencer. Não importa a situação que muitas vezes você possa estar passando, seja difícil, de lutas, de aflições, mas creia, acredite que haverá providência dos céus na sua vida. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro agora pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Eu oro, meu Pai, por esta pessoa que nos acompanha de todos os lugares, não importa o lugar, isso mesmo, que ela se encontra, Senhor. A dor, o problema, a aflição, meu Deus, que o Senhor possa tocar agora nesse homem, nesta mulher, visitar elas, perdoar os pecados, transformar, restaurar. Que o Senhor possa mudar o cativeiro, Senhor, desta vida, desta casa, desta família, restaurando, Senhor, aquilo que o inimigo, Senhor, possa ter roubado, restaurando a saúde, as finanças, restaurando a família, a paz, a alegria. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, toca agora neste lar, nesta vida, trazendo vida, salvação, perdoando os pecados, trazendo transformação de vida. Meu Deus, eu te peço agora, e eu te peço pelo teu Filho Jesus Cristo, que haja um transformar, Senhor, que haja um romper nos céus, que o Senhor possa olhar, Senhor, e mudar a vida desta pessoa, Senhor. Essa pessoa que está muitas vezes triste, desanimada, enfrentando crises, problemas difíceis na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca agora, meu Pai, entra com providência, abençoa também, Senhor, a tua igreja, esta obra, este ministério, provê, Senhor,
abençoa, Pai, livra, dar condições, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo por cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Se você deseja e puder, ajude esta obra, este ministério. Seja um semeador, isso mesmo. E você verá que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Deus vai te abençoar, te dar forças, coragem e ânimo. Amém? Pois fiquem todos na paz, tá? Em nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida.